Oi, povo! Vamos dar continuidade nas correções das nossas questões? Nós paramos na pergunta de número 37, que vai falar sobre a formação profissional dos assistentes sociais. Vamos lá! Então, a formação profissional dos assistentes sociais brasileiros, desde meados da década de 90, dispõe de um projeto pedagógico que contempla um conjunto de valores e diretrizes que determinam um perfil profissional. O referido projeto estabelece, lembrando que quando nós falamos de formação profissional, quando nós discutimos sobre a década de 90, nós lembramos do quê? Das diretrizes curriculares para os cursos de serviço social de 1996. Se você tiver tempo, não para esse concurso do TJ, porque não vai mais dar tempo, mas depois que passar esse concurso do TJ, a minha sugestão é que vocês leiam as diretrizes curriculares para os cursos de serviço social, as diretrizes nacionais, né, para os cursos de serviço social. Essas diretrizes, elas vão estabelecer a formação dos assistentes sociais em todo o território nacional e sempre cai em concurso público. Então, vamos lá. O projeto estabelece, o referido projeto estabelece, primeiro, as dimensões investigativa e interventiva como princípio formativo, sem dúvida nenhuma. Essa formação que vem desde a década de 90 vai estabelecer a análise investigativa, a importância da investigação no serviço social. Mas não a investigação como se fosse a Polícia Federal, né? Não é essa a investigação que o nosso projeto de formação ele prevê. Quando nós falamos de investigação, é a investigação para conhecer a realidade, como ela realmente é, e não como ela aparenta ser, tá bom? E a questão da intervenção profissional ligada a esse aspecto da investigação. Então, as dimensões investigativa e interventiva como princípio formativo, sem dúvida nenhuma. Próximo, a formação profissional que possibilita a relação teoria e realidade, sem dúvida nenhuma. A formação profissional, ela precisa associar aquilo que nós aprendemos na teoria com a realidade que nós vamos atuar. Então, a articulação entre teoria e realidade, teoria e prática, também vem como um princípio fundamental desta formação dos assistentes sociais. Prioriza a competência técnica, a crítica teórica e os compromissos éticos políticos, sem dúvida nenhuma. Esse projeto de formação profissional, ele vai priorizar os nossos compromissos ético-político, a nossa visão crítica, a nossa visão teórica, a nossa competência técnica, então também está correta. Próximo, formação que permita um rigoroso tratamento crítico-analítico da questão social, sem dúvida nenhuma, né? Também está correta. Uma formação profissional que seja capaz de compreender os determinantes que envolvem a questão social, a consequência da questão social no cotidiano da classe trabalhadora. Então, também é algo fundamental nesse processo formativo dos assistentes sociais. Assim, todas as alternativas estão corretas e a sequência correta é a última D, V. Vamos para a próxima, 38. Assinale os enunciados que vão ao encontro dos objetivos da pesquisa em serviço social. Então, nessa pergunta, está questionando sobre a pesquisa em serviço social. Primeiro, em relação à pesquisa em serviço social, desvenda parcialmente as dimensões constitutivas da questão social? Não. A pesquisa em serviço social, ela não vai buscar desvendar parcialmente as dimensões constitutivas da questão social. Ao contrário, nós vamos buscar, a partir da pesquisa em serviço social, compreender a questão social em sua integridade, desde as suas consequências, as suas raízes históricas e tudo mais. Então, essa daí está errada. 2. Identifique e constrói somente algumas estratégias que venham a orientar e instrumentalizar a ação profissional? Acho que não, gente. A pesquisa em serviço social, ela vai instrumentalizar os assistentes sociais em todas as atividades que nós desenvolvemos em nosso cotidiano. E aqui nessa alternativa, vai falar que constrói somente algumas estratégias que venham a orientar e instrumentalizar. Então, também está errada. Próxima. Preconiza a construção de novas legitimidades profissionais? Correta. Sem dúvida nenhuma, a pesquisa em serviço social, ela contribui de forma direta para construir novas legitimidades profissionais.
Próximo. Alia a formação com capacitação? Condição indispensável para intervenção profissional qualificada? Sem dúvida nenhuma. Precisa ter articulação da formação com a capacitação, enquanto condição essencial para que a gente possa desenvolver o nosso processo de trabalho. Assim, nós temos aí as alternativas 3 e 4, né? Enquanto correta. A primeira é errada, desvenda parcialmente as dimensões da questão social. Segunda, identifica e constrói algumas estratégias, também está errada. A terceira, preconiza a construção de novas legitimidades profissionais, correta. E a quarta, alia a formação com capacitação, correta. Então, a alternativa correta é a D, as assertivas 3 e 4 são corretas. Vamos lá para 39. Dentro dos marcos da profissão, legitimou-se o reconhecimento social de uma competência historicamente construída pela profissão, elaboração dos estudos socioeconômicos, particularmente no âmbito das políticas sociais, que constitui o campo de trabalho dos assistentes sociais. Frente a esta assertiva, assinale a opção incorreta. Então, aqui nessa pergunta, está questionando sobre os estudos socioeconômicos, tá? Vamos lá. Os estudos socioeconômicos, como toda ação profissional, consiste num conjunto de procedimentos? Com certeza. Atos, sem dúvida nenhuma. Atividades realizadas de forma responsável, contendo uma dimensão operativa e ética? Gente, sem dúvida nenhuma, né? Os estudos socioeconômicos que nós realizamos no nosso cotidiano contêm essa dimensão ética e operativa. E precisa ser realizada de forma responsável e tudo mais. B. Os estudos socioeconômicos na trajetória do serviço social brasileiro tiveram um grande desenvolvimento técnico no período da consolidação da profissão, através da apropriação do marco conceitual do serviço social americano? Gente, quando nós estudamos fundamento, nós vamos ver que os estudos socioeconômicos não é de agora. Os estudos socioeconômicos desenvolvidos pelos assistentes sociais, eles vêm com tudo, principalmente na década de 40, aonde nós vamos se aproximar do serviço social norte-americano. Então, essa alternativa está correta, tá? C. Os estudos socioeconômicos são realizados nos diversos campos de intervenção profissional e estão vinculados ao acesso a determinados benefícios sociais e financeiros? Sim. Os estudos socioeconômicos, eles estão ligados a vários campos de atuação do assistente social. O assistente social que trabalha na saúde, o assistente social que trabalha no terceiro setor, o assistente social que trabalha na assistência social. E, geralmente, eles estão associados ao fornecimento, à inclusão de um indivíduo, de uma família, em relação a um determinado benefício e em relação a um determinado recurso. Então, essa alternativa está correta. D. A realização de estudos socioeconômicos esteve sempre presente no cotidiano profissional dos assistentes sociais? Sim. Mantendo o mesmo significado e direção à medida que a profissão se transformou? Lógico que não. Assim como a profissão de serviço social evoluiu, os estudos socioeconômicos também. Os nossos estudos socioeconômicos que nós realizamos hoje têm uma característica muito diferente dos estudos socioeconômicos realizados lá na década de 40. Aonde os assistentes sociais seguiam a perspectiva do positivismo, a perspectiva do ajustamento. Hoje, os assistentes sociais, movidos por um serviço social crítico, não seguem mais aquela perspectiva da década de 40. Então, assim como a profissão se transformou, os estudos socioeconômicos também acompanharam essa transformação crítica do serviço social. Então, a alternativa incorreta, sem dúvida nenhuma, é a D, porque fala que os estudos socioeconômicos mantêm o mesmo significado e direção à medida que a profissão se transformou. E a gente sabe que não. Bom, 40. O terceiro Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais, realizado em 1979, ficou conhecido como Congresso da Virada e teve como principais desdobramentos. 1. A democratização das entidades da categoria. Nós já vimos em uma das questões anteriores que o Congresso da Virada, esse terceiro Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais, possibilitou a democratização das entidades da categoria do serviço social, que até então era ocupada por profissionais que seguiam a perspectiva conservadora. Então, essa primeira está correta, a democratização das entidades da categoria. 2. A identificação dos assistentes sociais como trabalhadores assalariados? Sem dúvida nenhuma. O Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais, o terceiro, também chamado como Congresso da Virada, possibilitou
que os assistentes sociais se afirmassem enquanto trabalhadores assalariados. Terceiro, legitimação e fortalecimento das entidades sindicais e compromisso com a classe trabalhadora? Também. A partir do Congresso da Virada, nós nos posicionamos politicamente a favor da classe trabalhadora. Quarto, a oficialização da participação estudantil limitada a 2 estudantes por faculdade? Gente, isso não existe, tá? Imagina, se o Congresso da Virada, ele veio para buscar politizar os assistentes sociais, para lutar pela participação dos assistentes sociais, vocês acham que eles iriam limitar a participação de apenas 2 estudantes por curso, né? Por faculdade, né? Por faculdade? Imagina, né? Essa está errada. Então, a 1, a 2, a 3 estão corretas. Que alternativa B? As assertivas 1, 2 e 3 estão corretas. Beijo, até mais.